Fala, meu povo, como é que tá todo mundo por aí? Vai tudo bem aí, cara? Aqui hoje tá ótimo. Hoje, no momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, tá uma chuva do diabo lá fora. Tá tudo nublado, tá tudo escuro, tá frio. Hoje aqui no Crato, o dia hoje tá perfeito. Inclusive, quando o dia tá assim, cara, eu fico até com o humor mais elevado. Eu fico até mais bem-humorado e é bom demais. Meu povo, Bruno Rocha, o escriba do Doom, editor-chefe do blog Diálogos do Scriba. Estamos aqui de volta com mais um vídeo, tá? E hoje é dia de Areias do Tempo, rapaz. Areias do Tempo, que é uma sessão aqui, não só aqui do canal do blog Diálogos do Scriba no YouTube, como também lá no próprio blog mesmo, Diálogos do Scriba. O Areias do Tempo é um quadro onde a gente ressuscita da poeira, traz de volta das cinzas, da poeira que tá soterrado nas areias do tempo, por isso que o nome do quadro é assim. Alguns discos de época aí, nem sempre tão comentados, mas que são discos bacanas demais de a gente revisitar e comentar. E para esse vídeo de hoje eu trouxe, ó, professor de português vai me matar, eu trouxe mesmo, pra se lascar. Eu trouxe hoje duas novidades que estavam soterradas aí nas areias do tempo do heavy metal, mas que foram lançadas recentemente aqui no Brasil, tá bom? Remasterizadas, que é com a qualidade de som melhor ainda, foram lançadas recentemente aqui no Brasil. Esses dois trabalhos aqui dos anos 90, ó. Olha, dá pra ver aí? A luz tá batendo no plástico, mas pronto aí, ó. Solitude Aeturnus, uma das bandas de heavy metal mais legais da história do heavy metal. Uma das bandas patriarcas, digamos assim, do que a gente chama de Epic Doom Metal, né? Solitude Aeturnus, que eu considero ter praticamente a mesma importância para o estilo quanto o próprio Candlemas, né? Que é quem fundou o estilo lá nos anos 80, né? Solitude Aeturnus, obviamente, surgiu através de influências do Candlemas, mas dentro do gênero Epic Doom Metal você tem essas duas bandas assim tão importantes, uma como a outra, em termos de influências para todas as outras bandas que surgiram depois tocando esse mesmo estilo. Tu pega qualquer banda de Epic Doom Metal, cara, ou ela soa parecida com Candlemas, ou ela soa parecida com Solitude Aeturnus. Pode ter certeza disso, tá? E esses dois CDs aqui, cara, deixa eu comentar primeiro sobre esse aqui, ó. Through the Darkest Hour é o terceiro disco de estúdio do Solitude Aeturnus, tá? Tanto esse aqui quanto esse outro, que é o seguinte, que é o Downfall, repara, foram lançados recentemente aqui no Brasil, relançados recentemente aqui no Brasil, através da Classic Metal Records e da Mutilation Productions, uma parceria desses dois selos para lançar essas duas maravilhas do Doom Metal, não só do Doom Metal como do Heavy Metal em geral, tá? Foram lançados recentemente aqui no Brasil este ano e ó, tá legal demais. E Solitude Aeturnus, cara, é a banda lá do Robert Lowe, a voz do Doom, uma das vozes mais espetaculares do Heavy Metal, tá? É um cara que ostenta no seu currículo ter cantado em duas das principais bandas de Doom Metal da história, que é o Solitude Aeturnus e no Candlemas também. Nos anos 2000, até o começo ali dos anos 2010, o Robert Lowe cantou lá no Candlemas, e aqui eu tenho uma opinião controversa, que é só eu que tenho. O pessoal fica puto quando eu falo isso, mas é uma opinião minha. Pra mim, o melhor cantor que já passou pelo Candlemas foi o Robert Lowe. Vá se lascar se você pensa o contrário. Tudo bem que o cara tinha aquele problema ao vivo de esquecer as letras, tudo, né? Aí você tem lá o Leif Edlin, né, que é o líder do Candlemas, é um cara muito perfeccionista. O Robert Lowe acabou sendo botado pra fora por causa disso. Mas a voz do Robert Lowe, cara, é uma coisa que arrepia muito. Mas o Robert Lowe, ele fez fama, foi aqui no Solitude Aeturnus, foi aqui onde se tornou conhecido, nos anos 90. Se você conhece o trabalho do Robert Lowe no Candlemas, você tá acostumado a escutar ele cantando com um registro mais grave, mais profundo, no Solitude Aeturnus, cara, nos anos 90, era o contrário. O Robert Lowe, ele tacava uns agudão lá em cima, velho. Parecia aqueles cantores de power metal. E era maravilhoso. Esse disco aqui, o Through the Darkest Hour, é o terceiro disco da discografia do Solitude Aeturnus, né? Ele ainda traz aquela essência que o Solitude Aeturnus já foi mostrando em seus dois primeiros discos, né? Especialmente no anterior, que é o Beyond the Crimson Horizon, que é um disco da pesada, pesadíssimo mesmo. Esse disco aqui, cara,
ele já meio que começa a marcar um momento de transição ali na musicalidade e na sonoridade do Solitude Aeturnus. A essência tá aqui ainda, o Doomzão tá aqui ainda, beleza? Mas aqui você tem um Doom Metal, digamos, mais acessível. Aqui o som do Solitude Aeturnus já estava começando a ficar uma coisa mais acessível. Já não tá uma coisa mais tão agressiva quanto tava no disco anterior, no Beyond the Crimson Horizon. Aqui é um disco bacana para qualquer um escutar. Tanto quem é fã de Doom Metal como quem não é fã de Doom Metal. É um disco muito legal pra você curtir, cara. Inclusive tem aqui a faixa 4, por exemplo, The Ninth Day Awakening. É uma música muito acessível. Qualquer pessoa pode escutar essa música e curtir bastante, tá? Aqui é o Falling, Haunting the Obscure, The Eighth Day Morning, The Ninth Day Awakening, Pain, Pounds of Anger. Pounds of Anger é uma música espetacular. Eternal, Dreams Part 2, Perfect Insanity e Shattered My Spirit. São as 9 faixas que compõem esse disco aqui. Vamos abrir, rapaz, vamos abrir esse bicho aqui por dentro, porque eu adquiri esses 2 CDs essa semana e eu vou abrir o bicho agora, rapaz, pra gente ver como é que tá aqui por dentro o lançamento nacional da Classic Metal e da Mutilation Productions, tá? E pra abrir aqui o CD, você sabe como é que é, né? Você que já acompanha aqui o canal do Escriba aqui no YouTube, já sabe aqui como é que é o nosso esquema de abrir o CD, né, ó? Já sabe aqui como é que é o esquema, né, ó? Já sabe aqui como é que é o esquema. A peixeira do Escriba já tá aqui amolada pra detonar os plásticos que revestem os CDs de heavy metal que são lançados aqui no Brasil. Os plásticos que revestem os CDs aqui no Brasil, todos eles temem a peixeira do Escriba. Bora abrir o bicho aqui. Deixa eu só achar o ponto de enfiar a peixeira aqui, que é pra dar certo. Errei até com o OBI, ó. O OBI é aquele bichinho que tem aqui na lateral, né, do CD. Você costuma ver esse bicho nas edições japonesas, né, cara? Os japoneses eles gostam de lançar CD com esse tal de OBI aqui do lado. Tá. Eu vou enfiar a faca aqui no OBI, ó. Eita, no dedo não, Bruno. Cuidado aí, cara. Eita, rapaz, não tem um ponto de enfiar a faca não, vai dar certo. Surgiu um plástico aqui desafiando o poder da minha peixeira, mas não tem plástico que resista ao poder da peixeira. Não tem plástico que resista ao poder da peixeira do Escriba. Não tem. Ei, abri, rapaz. Vai-se embora plástico. A peixeira fica aqui que já tem outro CD pra abrir. Tá aqui o bicho, rapaz, ó. Through the Darkest Hour. Terceiro disco do Solitude Aeturnus, foi lançado em 94, hein? Tá aqui o OBI, ó. Aí. E tá aqui o bicho. Deixa eu abrir aqui. Rapaz, aqui. Cheiro bom, cheiro de CD novo, rapaz. Eu não troco CD nenhum pro Spotify, por Deezer, essas plataformas digitais. Eu não troco CD por essas coisas. Eu não troco. Eu escuto no YouTube, no Spotify, essas coisas quando eu realmente não tenho CD. Agora, quando eu tenho um CD, cara, eu faço questão. Eu faço questão do material físico. Dá aqui o encarte, ó. Robert Lowe nos vocais, John Pérez nas guitarras. O John Pérez, ele faz parte de um time de músicos que eu costumo comentar, que são os músicos que tem a mão do Doom. A mão do Doom, cara, ó, não é qualquer músico que compõe Doom Metal, não. Não é qualquer um, não. Você tem um time de músicos aí que os caras nascem com a mão boa pra fazer Doom Metal. E Doom Metal empolgante, aquele Doom Metal que deixa você assim, ó, doidão, desesperado. O John Pérez tem, cara, o guitarrista aqui do Solitude Aeturnus. Cada riff mais legal que o outro. John Pérez na guitarra, Robert Lowe nos vocais, o Edgar Rivera na outra guitarra, é o Lyle Steadham no baixo e o John Covington na bateria, né, que nessa época ele atendia pelo nome de Wolf. Tem um encarte. Esse disco foi lançado em 94, certo? Ele foi gravado na Inglaterra. Na época eles estavam com um budget a mais, né? A gravadora tava dando um bicho molhado a mais pra eles. Eles iam pra Inglaterra gravar esse CD porque lá eles tinham as condições melhores, segundo eles, de registrar a música que eles procuravam registrar, cara. Tá aqui os cabras, ó. Aí, ó. Tá aqui os cabras. Aqui, ó. O Solitude Aeturnus. E esse disco aqui, cara, foi produzido pelo Paul Johnston. Paul Johnston, que trabalhou com Benediction, trabalhou com Cathedral, trabalhou até com Dorsal Atlântica.
Trabalhou até com Dossa Atlântica. Aqui o nosso querido Paul Johnston que produziu esse disco. Que esse disco é ótimo demais. É muito legal, cara. É muito legal esse disco aqui, o Through the Darkest Hour. Tá bom? E como eu comentei agora há pouco, ele meio que marca um momento de transição ali na sonoridade do Solitude Aeturnus. Já começando a fazer um som mais acessível, digamos assim. Não, eu não quero dizer comercial. Solitude Aeturnus nunca foi uma banda de fazer música comercial, não. Jamais. Aquele doom metal do Solitude Aeturnus, se você conhece, se você já testemunhou, é aquilo ali sempre. O que eu tô querendo dizer é que a partir do Through the Darkest Hour, tá? Aquele peso todo, porque o Solitude Aeturnus era uma banda que fazia um doom metal pesadíssimo, agressivo em seus 2 primeiros discos, especialmente no segundo. Aqui no Through the Darkest Hour, a coisa começou a ficar um pouquinho mais, digamos assim, mais mole, mais relaxada, digamos assim. Mas eu não tô dizendo que tá ruim, não. Continua ótimo do mesmo jeito. Continua ótimo do mesmo jeito. É só uma coisa mais acessível que eu quero dizer. Até, cara, que passaram-se 2 anos e os caras lançaram esse disco aqui, ó. Downfall. É o 4º disco de estúdio de Solitude Aeturnus. É a mesma formação, tá? Os mesmos caras que gravaram Through the Darkest Hour gravaram esse disco aqui também. Só que esse aqui é o disco mais, digamos, controverso da discografia do Solitude Aeturnus. Eu considero, o Scriba, eu considero esse disco aqui o disco mais fraco do Solitude Aeturnus. É o disco mais fraco, tá? Não é um disco ruim. Se fosse ruim eu nem comprava. Eu comprei, cara. Se eu comprei é porque o disco é legal, o disco é bacana de ouvir. Mas ele é o mais fraco se você compara com os outros. Não é nem tanto pelas músicas em si, tá? As próprias músicas em si também, se você comparar com os lançamentos, com as faixas de outros discos da banda, deixou uma coisinha a desejar. É como se eles procurassem uma coisa mais alternativa. Esse disco foi lançado em 96, certo? É como se eles estivessem procurando um som mais alternativo aqui, tá? Mas o peso tá aqui, a mão do Doom do John Pérez continua aqui, tá? É o Solitude Aeturnus de sempre. Só que aqui os caras meio que estavam tão coesos assim para produzir aquela coisa de mais qualidade que eles já tinham produzido antes. E também a produção, cara, a produção deixa a desejar aqui, tá certo? É uma produção que não ajuda na potência que as músicas têm. Talvez se tivesse uma produção melhor, esse disco seria melhor ainda, tá? Tem uma galera que curte muito esse disco do jeitinho que ele é, com produção e tudo, as faixas tudo do jeito que saiu. Inclusive esses dias eu tava comentando com o Luiz Ataíde, né, do site Class of Sounds e do site Musical Fortress, né? Ele que também é um fã da banda, ele disse que gosta bastante desse disco. E quem curte muito esse disco eu entendo demais. É um disco legal, é um disco legal. Eu pessoalmente não curto tanto por conta desses detalhes que eu comentei, tá? Esse disco aqui, ele não foi gravado na Inglaterra, como eles costumavam fazer, foi gravado no Texas mesmo, tá certo? O Solitude Aeturnus é do Texas, tá? Eu não sei se era questão de orçamento, não sei, mas eles não foram pra Inglaterra gravar esse daqui como eles foram gravar o Through the Darkest Hour e também o Adágio, que veio em 98. Esse aqui foi gravado no Texas mesmo, com outro produtor, que é o nosso querido Dave Osborne. É o Dave Osborne que produziu esse disco aqui. Vamos abrir ele também para ver por dentro. Também é um lançamento da Classic Metal com a Mutilation Productions, tá bom? E aqui cabe um parêntese, esses 2 CDs eu adquiri através do site da Cold Art Industries, tá? Esses CDs aqui você encontra para comprar no site da Classic Metal, no site da Mutilation Productions e também você pode comprar no site da Cold Art Industries, tá certo? Foi lá que eu adquiri esses 2 aqui. Vamos abrir aqui o Downfall também. A peixeira vai entrar em ação. Vou enfiar a peixeira aqui no bucho do Robert Lowe agora. Os agudos que ele dava lá, ele vai dar de novo aqui. Robert Lowe que atualmente canta no Tyrant, certo? Robert Lowe, ele ficou bastante tempo no Solitude Aeturnus, né? Ele teve aquela passagem pelo Candlemas que rendeu 3 discos de estúdio, certo? Depois que ele saiu do Candlemas, ele ficou um pouco sumido. Fazia uma participação aqui e acolá num disco ou outro que convidavam ele. Eu acho que desde 2017 ou 2018, se não me engano, o Robert Lowe tá cantando no Tyrant, né? Que é uma banda de heavy metal tradicional lá dos Estados Unidos, da Califórnia. Antiga, banda zona antiga, dos anos 80, tudo. E o Robert Lowe tá cantando também outra banda que o Robert Lowe tá cantando, cara. É uma banda de doom metal mesmo. Inclusive lançou um disco esses dias, parece que eles estão produzindo outro disco agora. Como é o nome da outra banda que ele tá cantando? Robert Lowe. Depois eu lembro o nome da outra banda que ele tá cantando agora. Mas pra quem tava com saudade do Robert Lowe,
Ele tá aí, viu? Ele tá aí, na ativa. Não tem mais aquele vozeirão. O Robert Lowe não tem mais aquele vozeirão que ele tinha na época do Solitude Eternus. Aquela vozona grave, poderosa que ele tinha na época do Candlemas também não tem mais. A voz do cara já tá meio assim. Mas a performance tá lá, a essência da performance dele tá com ele ainda. Aqui o Obey do bicho, ó. Downfall. Aqui, ó. O bicho. Tá bom? Vou mostrar o bicho por dentro. Aqui o CD. Tem que cheirar, né? Senão não é Bruno Rocha, né? Tem que cheirar o CD. E tá aqui o encarte, rapaz. Produzido por Dave Osborne. Não é parente do Ozzy Osbourne, não. Até onde eu sei, né? Agradecimentos especiais para Dave The Creditor Osborne por ser legal. Olha aí. Tá aqui o encarte. Esse disco aqui, cara, tem uma música aqui muito bacana que é o Phantoms. Que essa música é maravilhosa ao vivo. E aqui também tem uma música Death Wish, que é cover. Essa música ela foi lançada originalmente pela banda norte-americana Christian Death, que é uma banda considerada pioneira do gênero Death Rock, né? Death Rock já é um gênero mais relacionado à cultura gótica, à música gótica, né? O Death Rock é como se fosse uma resposta norte-americana ao Gothic Rock que estava acontecendo na Europa nos anos 80. Os norte-americanos, pioneirizados pelo Christian Death, digamos assim, fizeram lá o Death Rock, né? Aquela coisa bem mais agressiva, mais crua, né? Comparado com o Gothic Rock europeu. Tá aqui, Downfall. É legal também de você ter esse disco, tá bom? E ó, como eu comentei agora há pouco, você pode adquirir esses dois CDs no site da Classic Metal, no site da Mutilation Productions e também no site da Cold Art Industries, tá bom? Inclusive no site da Classic Metal você ainda encontra o seguinte, o disco seguinte a esse, que é o Adagio, que foi lançado em 98, que é um disco maravilhoso. O Adagio é um disco maravilhoso. É de longe o disco mais melancólico já gravado e lançado pelo Solitude Eternus. Ele tem uma melancolia lá, tem uma loucura lá, cara, que não tem nos outros discos. Inebriante. Mas o Adagio é assunto para outro vídeo, para outra história. Ok, pessoal? Meu povo, obrigado demais por terem comparecido a mais este vídeo aqui no canal do Diálogos do Escriba. Quem quiser acompanhar o blog Diálogos do Escriba, cara, ó, você vai no Instagram. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Ui! Não sei onde é que eu boto o dedo, não. Pronto, tá aqui, ó. @Diálogos do Escriba. Aqui você também tem um site onde você... Pronto, aqui tá legal. Aqui você pode ler os textos lá no blog dialogosdoescriba.wordpress.com. O link vai ficar na descrição do vídeo se você não decorou. Tudo bem, não tem problema. Aqui também você acha o blog Diálogos do Escriba no Facebook. É só jogar Diálogos do Escriba, cara. A única coisa no mundo que se chama Diálogos do Escriba é o meu bloguinho. Meu bloguinho, tá aqui de novo o Instagram, @Diálogos do Escriba, você encontra o meu trabalho lá. E lá no site, cara, lá no blog, você vê resenhas, notícias, matérias, curiosidades, entrevistas e tudo mais sobre o heavy metal de hoje e de sempre. Aqui quem fala é Bruno Rocha, o Escriba do Doom, falando diretamente de Kratov para todo o universo. E meu povo, até a próxima. Tchau, tchau.